Olá, meu nome é Fiore e estou aqui para falar sobre o Arena 12, especificamente sobre o sistema de elo. No Arena 12 a gente tem três sistemas de elos diferentes, né, que é o elo de jogadores, clubes e seleções. Eles têm características diferentes pontuais, a gente vai focar mais nos jogadores, mas uma regra que é igual em todos é que todo mundo começa com 2.000 pontos e ele vai variando de acordo com o seu desempenho entre jogos, né? Então, quando você ganha uma partida, você sobe pontos, quando você perde pontos e assim sucessivamente. O que é o sistema de elo? O sistema de elo é um sistema que foi criado originalmente para o xadrez e aí depois foi aplicado em vários lugares. A própria FIFA utiliza o sistema de elo no ranking da FIFA, né? Só você ver que, por exemplo, o principal conceito é que quando um jogador forte enfrenta um jogador fraco, ele deve ganhar menos pontos do que se o jogador fraco ganhar do jogador forte. Então, por exemplo, pega o Brasil. Quando o Brasil joga contra o Suriname, ele vai ganhar muito menos pontos do que se ele jogasse e ganhasse da França. Então, isso é bem interessante para a gente ver como funciona, porque isso vai ajudar o nosso ranqueamento ali, para ver as coisas da força. Certo? Acho que deu para entender o que é o elo. A gente vai falar um pouquinho sobre o elo de novatos, e ele tem um pouquinho de diferença do duelo de quem já é experiente. Primeiro, vamos conceituar o que é um novato para o Arena 12. O Arena 12, um novato, é um jogador que começou faz pouco tempo, ou que deu pouco palpite, né? Porque você pode ter criado a conta e não ter dado um palpite. Então você continua sendo novato, então sua conta é velha, mas você continua sendo novato. A gente considera novato quem não deu palpite em pelo menos 18 rodadas, certo? Palpite, rodada completa, certo? Então, dei palpite na rodada, a gente está na rodada 26 agora, né? Se você está vendo no futuro, a gente está originalmente agora na rodada, indo para a rodada 26. Então, vamos supor que eu já dei o palpite na rodada 26 e 27, criei a conta agora. Eu não tenho ainda essas duas rodadas, elas só são contadas quando elas terminam, tá? Mas você vai ter essa rodada contada no futuro. Então, se você tem menos de 18 partidas, você vai perdendo 100 pontos do seu elo de exibição, tá? O elo real fica fixo, ele começa em 2.000 pontos, você ganhou a partida, você sobe, você perdeu a partida, você desce. Mas o elo de exibição, até para fazer com que os novatos não peguem jogadores muito fortes, ele é calculado retirando 100 pontos por rodada não completada dentro dessas 18. Ou seja, né, é uma conta que você faz. Número de rodadas que a pessoa fez, menos 18, né? Se for um número negativo, você multiplica por 100, tá? E aí você faz a conta. Então, por exemplo, quando você completa a primeira rodada, você vai ter um decréscimo de menos 1.700. Quando você completa a rodada 18, você tem um decréscimo de zero. E aí não muda mais nada, certo? Mas isso, lembrando, tá até aqui embaixo, falando o seguinte: durante o período de novato, o jogador já pode ganhar ou perder elo conforme as suas partidas. Assim como o ranking da FIFA, o nosso elo aqui ele tem peso pelo tipo da partida. Não faz sentido, por exemplo, um desafio ter o mesmo peso num jogo da Superliga. E um jogo da primeira divisão da Superliga não deve ter o mesmo peso num da última divisão. A gente prevê no Arena 12 6 tipos de partidas. Hoje a gente tem três, né? Que é o amistoso, o torneio e a Superliga da Arena 12. No futuro a gente vai ter mais três, que é o Campeonato Nacional ou Campeonato Interno de Clube, o Copa Nacional ou a Copa de Clube, né? E a Copa Arena, que ela é baseada na última temporada da Superliga, só para ter uma noção ali dentro. Amistosos tem uma contribuição de 1 ponto, né? Eles têm um peso de 1 ponto. Torneios têm um peso de 4 pontos, e aí tem uma característica legal. Quem já disputou torneio tem pênalti em caso de empate. Para Elo não conta o resultado do pênalti, é o resultado antes dos pênaltis. Empatou, é empate. Show? E o Superliga Arena 12, que aí ele vai ter peso diferente de acordo com a divisão. Hoje a gente tem primeira e segunda divisão. Primeira divisão são 10 pontos, segunda divisão são 9 pontos. Certo? Como que é a fórmula de cálculo? Elo é um cálculo matemático, com uma equação matemática e tudo mais, e a gente não vai focar tanto nessa equação, mas só para explicar de forma rápida, né, ali dentro, para não ficar tão maçante, ela leva em conta a expectativa de vitória de cada um dos jogadores para ver quanto cada um vai contribuir, certo? Então você calcula o elo do oponente menos o seu elo e faz um cálculo para descobrir quem tem a chance ali. Então vamos para um exemplo mais prático, né? Antes disso, só lembrando, como que é aplicado o resultado? Uma vitória vale 1 ponto, ou seja, todos os pontos são para uma pessoa só. Um empate é meio ponto, ou seja, metade dos pontos para um, metade dos outros. E a derrota vale 0 pontos, ou seja, você não ganhou
Você contribuiu com ponto, mas não recebeu ele de volta, então você perdeu o ponto. Um exemplo prático, vamos imaginar que a gente está disputando a Superliga na terceira divisão, que tem um peso 8. A gente não tem terceira divisão hoje no Arena 12, certo? Mas vamos supor que você esteja lá. E aí tem esses três jogadores, o Maradona, o Pelé e o Puskás. O Maradona tem 2007,85 pontos, o Pelé tem 1999,81 e o Puskás 1988,14. Isso para a gente usar de referência esses valores, então a gente percebe claramente que o Maradona tem um elo mais alto, então qualquer jogo daqui que ele perder, ele vai perder bastante ponto. Daí qualquer jogo daqui que ele ganhar, ele vai ganhar menos ponto que o adversário. Tá? Então vamos pensar no cenário 1, Maradona contra o Pelé, como que funciona o cálculo de expectativa de vitória. Então você vai pegar o cálculo do Pelé menos o elo do Maradona, e aí você faz a divisão por 400, que é para você ter o pareamento em si do cálculo matemático para saber a questão de quantos pontos que estão valendo ali dentro. Esse elo aqui, né, por que 400? Porque a soma dos dois de 2.000, 2.000 daria 4.000, quando a gente divide vai ficar 100%, certo? E aí a gente faz todo o processo, faz a subtração, divide por 400, você vai chegar num número, aí você faz a exponenciação que tem ali dentro, até chegar no que a expectativa de vitória é 1 dividido por 1,95, que é igual a aproximadamente 0,5115, que é 51,15%. Só você passa a vírgula para o lado e você descobre isso daí, tá? Cálculo de elo. Esse número 400 aqui vai variar de acordo com quantos pontos você setou para seu elo inicial. Você tem 2.000, então é 400. Se eu tivesse setado 1.000, seria 200 e assim por diante, tá? Isso não vai mudar no Arena. Vamos pensar então, ponto mesmo, quanto que o Maradona, se ganhasse, ia contribuir e quanto ele ia receber. Então, uma vitória na Superliga garante 8 pontos, certo? Então, o Maradona vencendo, ele tem mais pontos que o Pelé, ele tem uma expectativa de vitória, lembre de 51,15. Se ele tem uma expectativa de vitória de 51,15, quer dizer que ele vai contribuir com mais pontos, ou seja, você vai pegar os 2.007 pontos do Maradona, aplicar o valor lá que você vai chegar e ele contribuiu com uma quantidade específica, então ele vai ganhar 3,908 pontos a mais do que ele tinha hoje. Hoje ele tinha 2007, vai para 2011, certo? O Maradona, no caso de empatar, ele vai ter uma leve perda. Por quê? Ele contribuiu com mais pontos do que o Pelé. Então ele vai sair de 2007,85 para 2007,758. Ou seja, ele perdeu ali um pouquinho de ponto, não é grandes coisas, mas ele perde um pouquinho de ponto, às vezes no elo faz diferença. Né? E o Pelé vai ganhar um pouco mais, né? O Pelé vai sair de 9981 para passar por algo de 9993, 92, mais ou menos. O Maradona, quando perde uma partida, ele também perde mais pontos, porque ele contribuiu com 4,92 que vão ser perdidos, né? Porque é o que foi debitado dele. E é isso que dá para a gente ter uma noção de como funciona. E aí tem algumas observações importantes. Quanto mais o valor do peso da partida, mais pontos vai variar o ganho e a perda ali dentro. Derrota contra o oponente mais fraco que você, que tem um elo inferior, causa mais perda de pontos. Do mesmo jeito que vitória contra um oponente que tem elo superior vai garantir mais pontos. O empate, ele vai ter uma aproximação, né? Porque cada um vai dividir metade metade, mas tem uma variância. Então, se você pega alguém que tem um nível muito mais baixo que você de elo, você vai perder pontos, né? Ou se você pega alguém que tem um nível muito mais forte que você vai ganhar pontos, né? Então é legal. Se os dois têm a mesma quantidade, vai ficar empatadinho mesmo, normal. É muito raro o elo ter as mesmas pessoas, tirando nas primeiras rodadas que todo mundo tem 2.000, então, tipo, um empate fica 2.000. Aconteceu no coisa, por exemplo, no nosso servidor, quando a gente começou, algumas pessoas nos primeiros amistosos tinham 2.000 pontos e elas empataram. E elas ficaram com os 2.000 pontos. Certo? Mas hoje, por exemplo, se um tem 2.000 e outro tem 2.000,0001, já vai ter uma diferença de pontuação. Certo? Cenário 3, que é o caso ali, o Maradona pega o Puskás, o Maradona tem muito mais pontos que o Puskás. Então, só para ter uma ideia, se ele vencer, é 8 vezes a expectativa de vitória dele, que ele contribui com 8 vezes a expectativa de vitória dele, ou seja, ele vai contribuir com 4,228 pontos, né? Ele contribui com essa quantidade. E se ele ganhar, ele vai receber o quê? A diferença para os 8.000, que é o 3,772.
E se ele perder, ele perde esses 4.284,228, certo? O histórico do elo, ele armazena as informações de como foi a partida, quantos pontos você ganhou e quantos pontos você perdeu e como você ficou. Essa é uma informação que vai estar disponível em breve no site, tá? Vai ter um histórico do seu elo, você consegue ver o do seu elo específico só, né? Até para não pesar muito o site. E a penalização por inatividade é uma função que ela tem no começo do site, antes da Superliga, mas ela vai ser gradualmente substituída pela Superliga. Por quê? O jogador inativo, ele é considerado inativo para o site depois de por volta de 40 rodadas, né? Que vai dar por volta de 4 para 5 meses. Então, passou desse tempo, ele está inativo. E nesse tempo, ele está disputando Superliga. Enquanto ele disputa Superliga, ele está perdendo pontos. Então, ele vai perder ponto, então você vai redistribuir. Do jeito que é feito hoje, o sistema meio que perde esses pontos, porque esses pontos vão ser retirados e não voltam para o sistema. Então, a gente vai voltar com o tempo esses pontos de inatividade. Pelo menos no começo, a gente usou essa inatividade para ajudar a ranquear o pessoal da Superliga para quem joga menos, tá? Aparecer menos ali dentro. Mas o processo de inatividade era assim: 5 rodadas consecutivas você perdia um ponto. E a cada rodada subsequente mais um ponto, e assim por diante. Acredito que seja isso para explicar sobre o elo. Dá para entender mais ou menos o processo de funcionamento do elo e como a gente vai trabalhar ali dentro. Mais tarde, né, no próximo vídeo, eu vou explicar sobre a Superliga e como ela funciona.